Olá pessoal, vamos a mais uma videoaula. Hoje falaremos sobre a multiplicação e divisão de números inteiros. Multiplicação e divisão de números inteiros. Mais precisamente, na identificação das operações. Identificação das operações. Por que isso? Porque antes da gente efetuar as operações, nós temos que identificar. Nós já vimos soma, subtração. Agora nós vamos ver multiplicação e divisão. Então eu tenho que saber quando que eu vou somar, quando que eu vou subtrair, quando que eu vou multiplicar e quando que eu vou dividir. Eu tenho que saber olhar para a operação e identificar, certo? E a coisa que é importante são os sinais de identificação. Isso aqui é que é muito importante, porque para multiplicação, nós vamos utilizar os seguintes sinais: ou pontinho, ou o X. Um dos dois será identificado pela multiplicação. Normalmente, este aqui é o que será o sinal mais utilizado. Na divisão, pode ser os dois pontinhos, um embaixo do outro, ou o tracinho com os dois pontinhos, certo? Olha lá. Normalmente, usam-se mais esse sinal aqui. Então, a gente vai seguir as regras. Vou usar mais o pontinho para indicar a multiplicação e o tracinho com os dois pontinhos para indicar a divisão. Então, o que quer dizer isso? Só vamos multiplicar se existir o pontinho indicando a multiplicação. E só vamos dividir se existir o tracinho com dois pontinhos indicando a divisão. Certo? Só um exemplo aqui, para vocês verem aqui. Menos 3, pontinho, mais 2. Então, aqui, tem esse sinal aqui. Esse sinal está indicando que você deve fazer o quê? Deve multiplicar. Aqui, um outro exemplo. Mais. Aqui, mais 15 dividido por mais 3. Ali. Aqui, olha o sinal aqui, Esse sinal indica o quê? Que você deve dividir. Então, os sinais vão indicar isso. Certo? Agora, aqui, se você não tiver o sinal,
Por exemplo, menos 3, menos 3, menos 3, mais menos 2. Né? A gente vai usar o mesmo raciocínio anterior. Como a gente sabe que aqui tem um sinal de mais, ele indica que nós temos que repetir. Então aqui, ó, menos 3 menos 2. E o que acontece quando os sinais são iguais? Nós vamos somar e repetir o sinal. 3 mais 2, 5, sinal de menos. Aqui, ó. Se fosse assim, menos 9 mais 4. Já botei sem os parênteses, só para você identificar logo aqui direto. Ó. Os sinais aqui são o quê? Aqui eram sinais o quê? Iguais. Somar. Aqui já são sinais o quê? Diferentes. Sinais diferentes a gente faz o quê? Subtrair. Subtrai os números 9 menos 4, 5 e coloca o sinal do maior, que é um 9 negativo, recebe o sinal de menos. Certo? Outro exemplo sem parênteses. Outro exemplo aqui, sem parênteses. Né? Aqui, ó, menos 8, menos 13. Eu não vou nem efetuar, só vou identificar aqui, ó. Aqui. Os sinais eles são o quê? Iguais. Então, qual é a operação que eu vou fazer com os números? Qual é a operação? Nós vamos somar. Não vou nem efetuar, só vou só identificar qual é a operação. Um outro exemplo aqui, de novo, ó. Mais 43 menos 22. Os sinais aqui, eles são o quê? Diferentes. Então, nós vamos fazer o quê? Com os números, subtrair. Então, aqui, ó, aqui eu identifiquei que eu tenho que somar. Aqui eu identifiquei que eu tenho que subtrair. Aqui, por causa do pontinho, eu identifiquei que eu tenho que multiplicar. E aqui, por causa do tracinho dos pontinhos, eu identifiquei que eu tenho que dividir. Então, esse aqui é o meu objetivo. Esse aqui é que é o meu objetivo. Eu só quero identificar. Vamos lá, mas eu vou botar aqui outros exemplos aqui, ó. Vamos lá, não vou nem efetuar, só quero identificar, ó. Mais 72 por menos 8. Tá lá. Outro exemplo. Menos 13 mais 35. Outro exemplo. Mais 9 mais 24. E o outro exemplo, menos 15 vezes menos 3. O que eu vou fazer nesses 4 exemplos é só identificar qual é a operação que eu vou usar. Não vou nem efetuar. Então aqui, ó, já observa aqui, ó, mais 72, tracinho com 2 pontinhos. Isso aqui, tracinho, tracinho
com 2 pontinhos. Está aqui. Este sinal indica o quê? Indica que eu tenho que fazer o quê? Que eu devo dividir os números. Né? Aqui, ó, não tem tracinho com 2 pontinhos, então não posso dividir. E não tem só o pontinho, então não posso multiplicar. Então só vou somar ou subtrair. Mas quando é que eu vou somar ou quando é que eu vou subtrair? Observando o quê? Os sinais. Os sinais aqui, eles são o quê? Sinais diferentes. Então, se os sinais são diferentes, nós devemos fazer o quê? Eu devo subtrair os números. Certo? Aqui, ó, não tem tracinho com 2 pontinhos, não tem aqui, e não tem o pontinho. Se não tem, eu vou somar ou subtrair. Só que aqui os sinais são o quê? Sinais iguais. Se os sinais são iguais, então eu devo somar os números. E o último exemplo, eu observo que entre os números tem o quê? O pontinho. O pontinho indica o que eu tenho que fazer com os números? Que eu devo multiplicar os números. Certo? Então, essa é a explicação. Primeiramente, vai ser isso, só para vocês identificarem as operações. Eu não quero, por enquanto, que vocês façam as contas, certo? Então, o exercício que eu vou postar agora ali na plataforma, somente vai ser para isso, para vocês identificarem as operações, se você vai multiplicar, ou se você vai dividir, ou se você vai subtrair, ou se você vai somar, ok? Um abraço a todos, até o próximo vídeo.